Bom dia! Estamos aqui para a nossa live de hoje sobre sexualidade das crianças, sexualidade dos nossos filhos, com uma convidada especial, a Gabriela Dias, que já já eu vou convidar, tá bom? Para entrar aqui conosco. Gente, que bom que vocês estão aqui conosco nessa live tão oportuna de hoje, tão especial. Hoje eu tenho certeza que Deus ele vai trazer muita clareza no nosso coração sobre muitos pontos, né? E é um tema que as mamães me pedem muito, os pais. E esses dias atrás eu fiz fiz um conteúdo sobre o fenômeno Sephora Kids, lá, Sephora Kids, das meninas dos Estados Unidos de 7, 6 anos, entrando nas lojas de maquiagem, querendo consumir os produtos no rosto com retinol, produtos que tem pra pele madura, né? E também querendo passar maquiagem e tudo mais. Eu falei sobre a importância da gente mostrar pra criança que ela é ainda criança e não misturar as coisas, porque tudo isso faz parte do desenvolvimento da sexualidade das crianças. E nesse dia surgiram muitas perguntas sobre isso. E eu convidei a Gabriela Dias, né? Ela mesma falou, na verdade, ela sugeriu, vamos fazer uma live sobre isso, eu achei super legal, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, para que as crianças tenham um desenvolvimento sexual saudável e para que a gente saiba como abordar dessa forma a sexualidade com as crianças, tá? Então eu já vou convidar a Gabriela para estar aqui conosco. O ideal é que as crianças não vejam a live, tá bom, pessoal? Deixa só pra gente começar, essa live vai ficar salva na plataforma das alunas, sim. Algumas alunas estão perguntando ali pra mim. E também a Gabriela, ela vai estar gravando algumas aulas pra nós, pelo menos uma aula também, lá na nossa plataforma pras mamães, tá bom? Lá na nossa comunidade Tatiana e Joslin. Por falar nisso, semana que vem nós temos o desafio Maternidade Bíblica. Na segunda-feira começa já. Se você ainda não participou, participe. Tem muitas mamães aqui que já participaram, que pode testemunhar o quanto é bênção. São 3 aulas gratuitas sobre educação de filhos à luz da Bíblia. Na segunda-feira tem que se inscrever, o link tá lá na biografia. E depois a gente vai abrir matrícula com preço promocional, uma oferta especial para as mamães que participarem do desafio, tá bom? Então, na próxima semana nós vamos ter o desafio com 3 aulas gratuitas e depois a matrícula. Então, fiquem ligados, vocês que ainda não são alunas, não estão na comunidade, tá? Então, lá na plataforma a gente vai ter mais aulas com a Gabriela. Mas deixa eu convidá-la para estar aqui conosco. Olá! Olá, bom dia, minha Bom querida. dia! Finalmente saiu nossa live. Finalmente, estou muito feliz de estar aqui contigo. Sou uma grande fã. Li o livro, já está separado para fazer a resenha, mas ainda não deu. Mãe de 3, né? Tamo junto. Que bênção! Mas que bom, seja muito bem-vinda por aqui. Estou bem Obrigada. feliz, né, com essa conexão. Também aprendo muito com você. Você é uma bênção nesse tempo, nessa geração. E eu quero começar só você se apresentando um pouquinho aqui para as minhas seguidoras. Tá bom. Eu tenho 40 anos, sou casada, vai fazer 18 esse ano. Desse amor temos 3 frutos: Henrique de 13, Liz de 5, de 6 e Helena de 5. Muito filho que eu até confundo, meu Deus. Eu sou enfermeira obstetra, eu já fiz mais de 500 partos. Deus me deu esse privilégio de contribuir de alguma forma com as mães nesse momento tão ímpar. Além de enfermeira obstetra, sou sexóloga, terapeuta sexual, tanto de mulheres quanto de casais. E, por último, fiz uma formação, uma certificação para ser educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso sexual infantil. Eu costumo dizer que não basta ser sexóloga cristã nesse mundo que vivemos hoje, né, onde está tudo tão difícil, tão deturpado. Eu sou filha de pastores e sou da Assembleia de Deus, então Deus não precisa mais nada. Que benção! Então a gente pode confiar nela. Deixa. Eu acho Porque engraçado porque tem lugares que eu vou e assim, o fato de falar de sexualidade em igrejas tem sido e sempre será, eu acho, muito desafiador, porque se no mundo secular já é difícil, quem dirá, né, nas igrejas, e tem convites que fazem, né, Gabriela Dias, sexóloga, embaixo, filha de pastor. Eu, meu Deus. tem que contar o detalhe. Deixa. Não, mas eu acho super interessante porque
É um tema mesmo que às vezes os pais, aliás, os cristãos, eles são um pouco, né, resistentes. E aí quando fala que vai vir uma sexóloga, às vezes a pessoa já fala, ih, vai falar besteira, né? Mas Uhum. aí a gente conhece você, a sua história, a gente sabe que até eu vou estar lendo algumas perguntinhas que apareceram, e a primeira pergunta que apareceu foi justamente sobre isso, sobre o sexo, né, dentro desse contexto do marido com a mulher, e eu fiquei assim chocada como tem pessoas que ainda não entenderam o Uhum. propósito, ainda não entenderam sobre a beleza que existe nesse relacionamento, na intimidade, né? Então eu acho uma benção. Deixa eu só desativar os comentários aqui, tá? Inclusive, eu acho que aquele texto, ele cabe muito, né, de que fala que o povo perece por falta de informação, né? Para quem não sabe, isso está na Bíblia, e é por isso que é tão importante a gente entender que se foi Deus quem criou o sexo, a beleza, né? Deus, tudo que ele faz é lindo e perfeito. O problema é tudo que o homem toca. O homem tocou, de uma certa Isso. forma, ele deturpou, né? Exatamente. Bom, mas vamos começar a nossa live falando do tema em específico que a gente propôs, que é a questão da sexualidade das crianças. E a primeira coisa que eu já queria só falar, deixa eu só explicar. Aí eu vou abrir algumas perguntinhas das caixinhas de perguntas que vocês passaram para nós, e a gente vai comentando sobre elas. Eu escolhi as mais frequentes, tá? Uhum. E depois a gente vai desenvolver sobre isso. Mas sobre esse tema, sexualidade, os pais muitas vezes resumem sexualidade do meu filho, educação sexual sobre o nosso filho. Então, lá no meu curso, né, na comunidade, eu tenho um mini curso sobre educação sexual. E às vezes os pais, eles acham que educação sexual ou sexualidade é simplesmente você falar sobre sexo com o seu filho. Então, você chegar e falar sobre o ato sexual. E não é isso. Então, os pais, eles se preocupam muito com isso, claro, é normal que essa conversa aconteça em determinado momento, mas quando a gente fala sobre um desenvolvimento sexual saudável da criança, é muito mais do que você falar sobre sexo. E não é você ensinar a criança a fazer sexo, né? Então, Não. tudo isso a gente tem que entender primeiro, para a gente estar com a nossa mente bem alinhada. Eu costumo dizer que crença correta produz um comportamento correto, crença errada, um comportamento errado, porque senão os pais começam a misturar as coisas e às vezes vão até sexualizando as crianças, querendo Uhum. ensiná-las, né? E não é assim que funciona, né? Não. Então, a gente precisa só manter esse foco aqui para que a gente entenda. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, sobre essas questões relacionadas ao sexo, ao ato sexual, mas para que a gente alinhe as expectativas aqui de que quando a gente fala sobre sexualidade das crianças, a gente não está falando só sobre isso. Gabi, explica um pouquinho então sobre esse tema, sexualidade das crianças, antes da gente entrar na primeira pergunta. Certo. As pessoas precisam entender que a educação sexual ela começa desde que nasce. E há um pensamento muito fantasioso de que, ah, não, educação sexual é para adolescência. É para quando pensar em Isso. namorar. Gente, quando chega nessa fase, eles já sabem tudo. Hoje eu faço consulta de educação sexual com adolescentes. E assim, todos chegam, ao meu ver, completamente estragados, porque os dados eles são muito cruéis. Eu fui no maior congresso de sexualidade da América Latina na Colômbia em outubro. E de fato eu esperava encontrar números diferentes, mas não, muito pelo contrário. Até no ano passado, a iniciação com a pornografia se dava aos 9 Meu anos. Deus. Lá naquele congresso, os estudos recentes mostraram que já está com 7 anos. Então, nós temos uma problemática e tudo isso está envolto na ausência da informação. Quando a criança chega com qualquer pergunta em casa, o ideal não é responder você não tem idade, você não precisa saber Exato. disso, não. A pergunta chegou, a resposta chegou. Mas falando sobre educação sexual, é o princípio básico de que nós estamos formando, educando um outro ser humano. Então, uma pergunta para a gente começar é: como seria a sua vida se você tivesse tido educação sexual? Você já pensou sobre isso? Se lá na sua infância, quando você, por exemplo, foi fazer xixi e de repente seu pai estava perto, ou é um menino e estava a mãe, e você olhou, meu Deus, mas é diferente, você vai perguntar e muitas vezes cala a boca, seu deturpado, né? São tanta a falta do conhecimento, ele não traz luz para determinados assuntos e a sexualidade é dessa forma. Então, a educação sexual, entender a importância, são conceitos básicos. O simples fato de, por exemplo, explicar as diferenças entre o homem e a mulher, é você, desde cedo, respeitar que você tem uma criança com um órgão genital e não é porque é bebê, eu fico de fato apavorada. Para quem não sabe, vídeos de crianças, por exemplo, sendo trocadas, coisa muito básica, né? Quem é mãe, né? Quem aí tem filhos como, né? Acredito que a maioria que está aqui ou é interessado, avó, madrinha, enfim.
É normal, gente, eu ver, por exemplo, num shopping onde tem inúmeras pessoas, às vezes a pessoa não quer ir ao banheiro e ela troca em cima da mesa ou no sofá. Um vídeo de uma criança sendo trocada pode ser comercializado por R$ 10.000, porque existem Meu pessoas, Deus. infelizmente, que se excitam com ver a troca de uma fralda. Quando eu tô na praia, quando eu tô em algum hotel, piscina, é muito comum as pessoas tirarem, tipo, trocar biquíni, trocar sunga e deixar a região genital exposta. Então, educação sexual começa desde bebê, de você entender a importância que nós estamos com um ser humano que precisa ser respeitado e não só pensar em nós, mas pensar um pouquinho fora da caixa. Que existe um mercado que está crescendo mais que o mercado de armas e o mercado de drogas ilícitas, que é a pedofilia. Esse é o Uhum. primeiro ponto. E o segundo ponto, é importante a gente entender que todo momento é válido e muito importante para você aproveitar. Tá tomando banho, né? Tá fazendo um xixi, a mãe tá, por exemplo, menstruada, fazendo um xixi, na hora que vai secar, sai o sangue, a criança aparece. Some daqui, garoto. Cara, aproveita. Olha só, você sabia que o útero, ele é uma casinha que você morou lá dentro? E que aí todo mês tem uma limpeza nessa casa. E é por isso que sai esse sangue da mamãe. Esse sangue não é ruim, esse sangue é bom. E se for uma menina, você já pode aproveitar para fazer a educação menstrual. Quando você crescer, isso vai acontecer com você. Trazer isso de uma forma leve, tranquila, não pesada como a maioria. Tu te prepara, porque quando tu crescer, esse horror vai acontecer contigo. Então, nós temos crianças sendo amedrontadas em tudo que envolve a sexualidade. A Uhum. gente quer, de uma Uhum. certa forma, né, orientar a importância de homens e mulheres, mas criamos de uma forma muito Uhum. diferente, e isso reflete muito na forma como somos adultas. Uhum. Por Uhum. exemplo, o menino pode molhar a graminha, então ele tá lá, né, fazendo xixi, a menina fecha as pernas, tudo é tão cruel, e aí chega essa mulher, às vezes, num casamento e de fato não consegue, né, viver a sexualidade como Deus deixou para nós. Então, a educação sexual começa desde que nasce, com cada oportunidade sendo uma oportunidade única. E encerro aqui essa Sim. primeira pergunta contando a história de uma amiga que foi muito engraçado, porque o marido dá banho nas filhas de cueca. É uma pergunta que eu acho que deve ter aparecido por aí sobre o banho em Sim. família, sempre Uhum. aparece. E aí, é como aqui em casa, quando meu marido está, porque ele mora em Florianópolis durante a semana e eu fico com os três aqui em Tubarão, que eu tenho família aqui. E aí, as meninas terminou o banho, a mãe pegou para trocá-las. Que é, né, aquela coisa que os pais participativos geralmente, né, querem ajudar de alguma forma. Uhum. Só que aí, na hora que a mãe foi secar uma delas, uma esqueceu um brinquedo no banheiro. E ela voltou pro banheiro, só que quando ela voltou, o pai já tinha tirado a cueca, já tinha começado a tomar banho. E aí, na hora que ela viu, ela levou um susto, ela voltou pra mãe e falou: Mãe, a pepeca do pai tá pra fora. E aí, a minha amiga me ligou desesperada, dizendo: Amiga, o que eu faço agora? Eu falei: Você vai explicar, né? Primeiro, calma, respira, porque sempre que vem uma pergunta e a gente faz pra criança e a criança percebe que na hora de responder a gente já mudou o tom de voz, ficou nervoso, a própria criança já se intimida. Opa, esse é um tipo de assunto que eu acho que eu não posso conversar com a minha mãe, né? E Uhum. isso é um ponto que a gente precisa olhar. Então, nesse caso, né, para quem já viveu isso, trate com naturalidade, aproveite para explicar que Deus nos fez de formas diferentes. Olha que engraçado. Eu falei para ela: olha que incrível. O papai protege as três meninas da casa. Então, o papai faz xixi em pé, né? Porque ele é o que para ele é o protetor e ele tem o pênis, que é o órgão que Deus fez para sair ali o xixi. E nós, mulheres, como Deus já sabia que a gente ia trabalhar bastante, às vezes a gente ser um pouquinho cansada, a gente faz xixi sentadinha. Viu, mas eu acho também, só complementando, né? Isso é muito interessante, a gente começar desde da infância, nos pequenos detalhes, trazendo essa consciência para as crianças e deixando esse caminho aberto para que elas possam perguntar, se relacionar. Agora, eu acho importante a gente falar também sobre o fato de que sexualidade também não fala apenas de sexo, é o Não. desenvolvimento da feminilidade, da Sim. masculinidade, é a maneira como a criança vai enxergar os relacionamentos, a maneira como ela enxerga o relacionamento do pai com a mãe, ela já vai construir a imagem dela, a imagem que ela tem também em relação ao pai, ela vai projetar em relação aos homens. Então, todo o desenvolvimento da criança na sua infância, existe uma construção de alguns conceitos que vão ser base para os seus relacionamentos futuros. E quando fala de sexualidade, é algo importantíssimo, porque fala de relacionamento entre as pessoas. Inclusive, a maneira como nós somos tratados na nossa infância pelos nossos amigos e tudo mais, reflete nessa construção da nossa sexualidade, né? Então, os pais se preocupam muito, meu Deus, quando que eu vou começar a pensar nisso? E a Gabi falou muito bem,
desde o momento que a criança nasce, desde o momento que ela está ali sendo gerada. Você está profetizando, abençoando seu filho ali. Depois, quando ele nasce, vou falar já a primeira pergunta que apareceu aqui. A Paloma mandou assim, ó, com quantos anos posso começar a falar sobre sexualidade com os meus filhos? Tenho um menino de 8 e uma menina de 2. E a gente já respondeu, né? Desde o momento que a criança nasce. Eu falo que a educação sexual, ela começa no primeiro dia que você vai ler a Bíblia com o seu filho. Na verdade, logo que ele nasce, você começa a falar com ele, usando a Bíblia em Gênesis 1, que fala que Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher, ele criou, e a imagem e semelhança de Deus, né? Então, pronto, ali você já pode ensinar para a criança, olha, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão e depois ele decidiu que ele ia criar uma auxiliadora e fez uma esposa para Adão. Então, esse já é um conceito muito básico, muito simples. Quando você pensa assim, não, tá, tudo bem, desde que a criança nasce, ela tem que ser ensinada sobre o seu cuidado, a maneira como eu toco a criança. Tem algumas dicas que eu dou, né, Gabi, que a gente sempre fala. Você pedir licença na hora de limpar, na hora de dar banho, respeitar as regiões íntimas da criança. De fato, na hora da troca, não ficar expondo, mostrar para a criança essa intimidade, para que ela possa se proteger também. Mas se tem algo que... Tá, mas quando que eu vou começar a ensinar propriamente dito sobre isso? Eu falo, começa com Gênesis 1, né? Falando sobre a criação do homem, da mulher, a imagem e semelhança do Senhor, para que eles entendam que existe uma identidade que Deus sonhou para eles, uma identidade que foi gerada, que Deus não erra. Se Deus criou você, filho, menino, para ser um homem, né? Então é porque, de fato, ele colocou em você as características para que você seja assim. Trabalha a masculinidade com o seu menino, trabalha a feminilidade com a menina. Eu acho que esse é um primeiro ponto a ser trabalhado, né? Então, desde o momento que a criança nasce de fato, pequenas coisas. Você não apareceu essa pergunta aqui também, né? Eu não coloquei aqui, mas sobre a questão dos bebês dormirem no quarto com os pais e tudo mais, né? Eu entendo que muitas vezes é necessário que as crianças durmam, mas nunca tenha relação sexual com o seu marido junto com os seus filhos. Aí sempre pergunto, mas meu bebê, ele é pequeno, ele ainda não entende. Aí eu volto à pergunta, você colocaria o seu bebê pequeno para assistir um filme pornográfico? Né? Uma cena no YouTube de sexo ilícito? Nunca! Então por que você deixa ele no seu quarto, né? E as pessoas precisam entender que existe a energia sexual, né? E é algo muito sério. Existem até relatos, gente, de bebês que têm aumento de clitóris, né? Que é algo que influencia total na energia, naquilo que está presente nesse quarto. E fora que, né, tu estás gravidinha, né? E muita gente acaba, tipo assim, trazendo alguns conceitos que viveram dentro da sua casa, gente que às vezes comenta, mas eu estava junto com os meus pais no quarto, às vezes eu ouvia barulhos e eu não morri. Não morreu, mas às vezes tem vários traumas relacionados à sexualidade que nem parou para prestar atenção, que tem total ligação com isso. E fora tudo isso, quando as crianças são um pouquinho maior, às vezes questão de 2 aninhos, tem vários relatos de psicólogas infantis que as crianças pedem ajuda na escola para professora, orientadora, que a mãe está apanhando do pai, porque a criança não entende aquilo como um ato de amor, né? Os sons sexuais, eles são muito propícios para a relação, para aquele momento, e a criança não tem maturidade para entender isso. E para mim, o pior de tudo, né? A criança, ela finge estar dormindo e às vezes ela quer repetir com colegas na escola aquilo que ela viu. Então, isso é muito sério. Eu sempre brinco, né, que ainda que a criança durma com os pais, e não estou aqui, né, em posição de julgamento para falar sobre isso, mas toda criança tem um quarto bem lindo, muitas vezes, que não é usado. Então, os pais podem ir para lá, os pais podem ir para a sala. Então, assim, a gente precisa entender que isso vai trazer consequências e que não é legal. É claro que, assim, hoje, como sexóloga, eu atendo pais que a mãe dorme com a criança há 6 anos no quarto da criança, ou faz 6 anos que a criança dorme no meio dos pais. E é óbvio que isso não é bom para o relacionamento. Não. Cada vez que eu posto sobre isso, sempre tem as pessoas, mas eu dormi no meio dos meus pais, eu tinha até 14 anos. Ok,
essa é uma realidade que, se deu tudo certo no casamento deles, ela é muito isolada. Mas não é a realidade que eu vivo hoje no consultório. Os casais, por muito menos, estão se distanciando. As pessoas estão juntas, mas é como se não estivessem. Então, imagina ter como uma parede, né? Porque o filho, ele é herança, ele é uma bênção, mas até para a criança não é legal. A parte emocional, e aí eu acho que a Tati tem muito mais propriedades para explicar sobre isso, mas a gente precisa entender que essa questão dos filhos, né, principalmente no ato sexual, é algo muito sério. E se porventura houver uma denúncia e for caracterizada como, tipo assim, foi consciente da criança estar no quarto, né, e às vezes até por querer, o conselho tutelar pode intervir e os pais podem correr risco de perder a guarda da criança. Então, isso é bem sério. Não, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado mesmo, com certeza. É uma via dupla mesmo, tanto com a proteção da criança, para ela não ser exposta, erotizada. Volto a dizer, mesmo que ela seja um bebê, tome cuidado com isso. E também a questão dos pais, do casamento, né? Desse relacionamento do marido e da mulher, que acaba que é prejudicado, não tem como. Gente, quando a gente tem filho, esse caso aí, 5, 6 anos ainda dormindo com os pais, a gente sabe que para a criança ter 5, 6 anos, os pais não estão vivendo uma paixão ali platônica, né? E que eles podem ficar se virando o tempo todo para conseguir ter uma relação sexual e intimidade. Então acaba que desgasta assim o relacionamento, não adianta, atrapalha. Fora que é importante que o pai e a mãe, o marido e a mulher tenham um tempo deles, mesmo que não seja, né, no ato sexual, tem um tempo deles até porque a Gabi fala muito bem sobre isso, o sexo não é só isso, não começa só ali, né? Tem todo um contexto para que haja saúde do casamento. E a gente precisa tomar cuidado mesmo, tá bom? Agora, tem outra pergunta ali, que é sobre qual a idade certa para falar com a criança sobre o sexo, tá? Eu já deixo a Gabi falar, deixa só vocês falar algo que vocês precisam entender assim de forma muito clara, e se ainda não entenderam, para que vocês entendam. Não tem como você nunca entrar em nenhum assunto relacionado a isso, como muitos pais fazem, evitam ao máximo todos os assuntos. Aí quando a criança faz, às vezes, 10 anos, 12 anos, de um dia para o outro, você quer conversar tudo com ela e quer que seja assim super tranquilo e que ela entenda tudo. E esse não é o ideal. O ideal é que você, aos pouquinhos, venha introduzindo esse assunto com a criança, ela vai associando e processando as coisas, e na medida que ela amadurece, ela vai entendendo, e você também vai trazendo conceitos mais realistas e mais diretos com a criança, né? Então, o que eu sempre ensino e instruo as mamães, Gabi, é para que as mães tenham cuidado de talvez não trazer uma informação completa e detalhada para uma criança que às vezes basta você dizer, então, filho, quando o papai casa com a mamãe, quando às vezes Deus ele decide, a sementinha do papai que entra na barriga da mamãe, Deus ele sopra a vida ali e nasce o bebê. Nem sempre isso vai acontecer, mas às vezes quando Deus decide colocar um bebezinho na barriga da mamãe, ela engravida. Às vezes, para nós, isso assim, tá, ela não vai entender nada, ela vai perguntar, meu Deus, como assim? Mas às vezes a criança de 4, 5 anos fala, tá bom, então às vezes a sementinha do papai entra na barriga da mamãe, Deus sopra a vida e o filho nasce, ok. E aí você não precisou super entrar em detalhes e ato sexual, e para ela basta aquilo que você disse. Agora, um cuidado que a gente precisa fazer é não ficar contando histórias que não tem nada a ver, a da cegonha, né? Porque aí vai gerar só mais confusão e dúvida. E fora que uma hora que a criança perceber que não é assim que funciona, você perdeu completamente o relacionamento, a abertura, a confiança, e ela vai entender. Então, já entendi que com a minha mãe eu não posso perguntar, né? Mas o que você falaria sobre isso, Gabi? Qual a idade certa, adequada para falar sobre isso com as crianças? Nós temos dois grupos de criança. Nós temos as crianças que são muito questionadoras desde muito cedo, que eu adorei um post que tu fez recente falando sobre isso, que tem muitos pais que se incomodam, e eu já fui essa mãe, antes de ter conhecimento, assim, né, sobre a maternidade, porque, de fato, né, ficar sempre respondendo muitos questionamentos, mediante a rotina que todo mundo tem, sabe o quanto é cansativo, mas em contrapartida, quando a gente pensa sobre aquilo que tu falou, de fato, né, então vai aceitar qualquer coisa, porque, né, eu não posso perguntar, né? As minhas perguntas não são importantes ou são chatas, né? Então, assim, a criança que é muito questionadora, os pais
tem que estudar, gente. Se alguém falou, né, para você que a parte mais difícil de criar filhos é o financeiro, a pessoa estava mentindo. Porque o mais difícil, com certeza, é educar, né? Então, ler bastante sobre o assunto, porque o conhecimento, ele traz luz. Então, se a criança até 5, 6 anos pergunta, como é que eu fui parar na tua barriga? A explicação hoje, que é adequada para uma criança, é exatamente essa que a Tati comentou. Né? Nós precisamos orientar a questão da sementinha, e a literatura traz que a criança até essa idade ela é muito lúdica. Então, você pode pegar a foto do ultrassom, se você tiver vídeo, pega a foto de você grávida, e aí você começa a contar, não só da semente, mas você faz daquilo uma história maravilhosa para a criança entender. E aí você mexeu na minha barriga, e aí foi uma sensação tão gostosa, e aí você nasceu, e aí você pode aproveitar de fato para explicar. Dos 6 até os 8, o que a literatura fala é que muitas vezes as crianças já têm essa noção do pênis, da vagina, que eles se encontram. E aí, gente, uma coisa que tem que ficar muito clara: a malícia e a maldade está na cabeça do adulto, a criança é pura. Então a criança não vai ficar, mas faz assim, não, gente, você explica, a criança vai entender. E que fique claro, né, como esse dado que eu trouxe no começo da live, isso é muito sério. Quando você omite uma informação, quando você diz que a criança não tem idade, a minha geração, né, eu tenho 40 anos, a minha geração é uma geração que se contentava contigo, você não pode saber disso. Ok, essa geração não. Por comando de voz, eles têm acesso a muita coisa. Recentemente, uma amiga disse que o marido teve uma criação muito repressora e não podia ver nem a alça de sutiã da mãe dele. E aí nasceu uma menina, e aí ele ficou com aquela coisa. A menina não podia ver ele de cueca, se escondia e toda assim, uma repressão em cima disso. E a menina, e aí, gente, desde que o mundo é mundo, né? A Eva devia ter 1 milhão de árvores naquele Éden, mas ela, né? Onde é que ela foi? Justamente na que não podia. A natureza pecaminosa está em nós e nós precisamos fugir disso. Só que a criança não tem essa noção. E ele começou a brigar com ela, até que um dia ela se escondeu atrás da porta para vê-lo, e aí aquele dia ele ameaçou bater nela. E aí foi algo assim muito sério, ela nunca mais tentou vê-lo. Só que a minha amiga pegou o tablet, que ela fica, tem horário para isso, mas, né, 4 anos, por comando de voz, ela pesquisou homem de cueca e fazia 1 mês que a filha dela estava vendo pornografia. Então, nós precisamos entender, gente, que se é uma geração que está tão acelerada em busca de conhecimento, ainda que seja por comando de voz, a orientação tem que chegar. E às vezes a orientação, né, eu vi bastante gente perguntando aí, meu filho pode ver a live? Às vezes a orientação não é nem para as crianças, na maioria das vezes é para os pais. Porque independente da igreja, do lugar onde eu vou, as pessoas sempre comentam: nossa, você escolheu um assuntinho difícil para falar, né? Não existe assunto difícil. Se o assunto é difícil para você, você tem um problema com ele. E aí você precisa refletir. Pode ser que você tenha sofrido algum abuso, pode ser que a sua educação tenha sido repressora, mas nós precisamos entender que se esse assunto foi criado por Deus, ele precisa do nosso olhar. Então, de 6 a 8 anos, você pode falar que há um encontro do pênis com a vagina. E, né, próximo aos 10 anos, e é muito particular de criança, é outra coisa também que os pais me questionam muito. Ah, mas o meu filho tem 8 anos e, ai, brinca de carrinho, nunca me perguntou nada. Não compare seu filho a outra criança, que bom que ele é bem infantil, ele vai ter bastante tempo aí para caminhar esse caminho de busca pela questão da sexualidade. Os pais hoje parece que, principalmente o povo cristão, tem essa coisa de que se não demonstra para a sexualidade, então vai ser outra coisa, né? Acalme seu coração, né? A gente tem que entender que a orientação precisa chegar, mas nós não precisamos pressionar os nossos filhos para gostar de alguém, para ter uma demonstração afetiva, para que de fato a gente entenda que vai ser homem e vai ser mulher. Não funciona assim. A gente precisa dar informação e orar por eles, fazer a nossa parte, né? E aí, a partir dos 10 anos, a teoria ela coloca que se a criança não perguntou nada, você é obrigada a sentar com ela e conversar. E aí é como a Tati falou, você não vai chegar e descarregar tudo. Não. Viu uma mulher grávida? Como você acha que o bebê foi parar lá dentro? Aos 10 anos, gente, aí já sabem, tá? Porque assim, se não tem esse diálogo em casa, que para mim, Gabriel, era um assunto para estar na mesa. Não era um assunto para ser, agora nós vamos falar de sexualidade. Não, não é para ser assim, né? Então, a criança, ela foge desse tipo de assunto e desse tipo de situação. Então, você vai buscando por pequenas oportunidades. Passou uma grávida, passou um filme que apareceu alguém, a criança vai responder para você: ah, mãe, para, né? Eu não quero falar sobre isso. E aí você abre um caminho. A mãe tá aqui. Quando você precisar, quando você sentir necessidade, você pode me perguntar que a mãe tá aqui para te responder. E tem muitos pais que falam, né? Eu nunca vou falar isso, porque se ele me vier com uma pergunta, como eu vou responder? A obrigação de educação sexual é de nossa, pai e mãe. Mas a gente sabe que Deus levanta pessoas, graças a Deus. Então hoje existem psicólogas infantis que podem te ajudar. Existem pessoas, né, em igrejas que hoje ajudam os pais a trabalharem esse assunto.
O que em pleno século XXI a gente não pode permitir é que os nossos filhos, sendo cristãos, fiquem sem informação ou que vão buscar na pornografia. Eu fui recentemente no Hub Podcast e o próprio Brunão, que é alguém muito conhecido, um homem que é extremamente usado por Deus, filho de pastor, falou, né, que ele aprendeu sobre sexo e sexualidade na pornografia. Então, assim, isso é muito sério. Quando ele falou, ele chocou muita gente me deu feedback. E o Brunão não é, né, melhor ou pior que qualquer um de nós, estamos todos no mesmo barco. Mas a falta da informação, ela nos deixa refém e deixa os nossos filhos refém de buscar em qualquer lugar e com qualquer pessoa. E que fique claro, né, que os dados, eles são muito cruéis. A cada 4 segundos, uma criança ela é abusada no mundo e a cada 1 hora, 4 são abusados no Brasil. Isso é 10% de denúncia, ou seja, esse número é 50 vezes maior. Então, nós precisamos, não vamos criar nossos filhos numa bolha, né? Que não vai acontecer nada, a gente não tem essa certeza. Mas a gente sabe que a informação, ela livra, ela protege. Então, por isso a importância de você entender que cada pergunta é uma ótima oportunidade. Se você não sabe, não diga para o seu filho, amanhã a gente conversa, se amanhã nunca chega. Tem adolescentes que consultam comigo e falam, tia, faz 8 anos que eu estou esperando por essa conversa. Imagina, 8 anos, né? Esperando, aí foi buscar em outras fontes que não são certas. Então, a gente precisa entender. Perguntou? Filho, a mãe não sabe como te responder isso agora, mas amanhã de manhã ou amanhã à noite a gente vai sentar e a gente vai conversar. E cumpra a sua palavra, né? E entenda que Deus uniu 2 pessoas. Então, se um não consegue falar sobre o assunto, às vezes o outro tem mais facilidade. Não é obrigação só da mãe falar educação sexual e nem só do pai. Os dois precisam contribuir, porque como a Tati falou, o homem vai passar uma visão para essa filha, que vai criar uma expectativa sobre com quem ela vai se relacionar, mas a mãe também é uma referência para ela. Então, a informação vindo dos 2 lados é muito importante. Exato. A questão é, mamães, é que com 10 anos a criança vai ter esse assunto na escola. Ela vai ter, uma professora vai chegar e vai falar sobre isso com as crianças. Então, se você tá aí, ai, meu filho tem 11, 12 anos, nunca me perguntou nada, ele já escutou sobre isso na escola. E você falou sobre algo, Gabi, e às vezes os pais falam, mas meu filho tem 8 anos e ainda brinca de carrinho. Gente, não tem nada a ver a infantilidade da criança com a curiosidade dela. Mesmo que ela seja super infantil, ingênua, ela é curiosa. E muitas vezes todas as crianças que se envolvem com pornografia, elas não se envolvem porque tem um desejo erótico de ser excitado, de ver elas simplesmente estão curiosas. Elas estão curiosas para tentar entender como que funciona, o que é, porque alguém falou alguma coisa para as crianças na escola. E é assim, não porque ela é muito madura e quer aprender, mas porque ela de fato está sendo curiosa. Claro que nós temos crianças que são precoces, que são erotizadas na infância, e aí eu entro naquele assunto que eu conversei com vocês quando eu falei sobre lá, aliás, várias vezes eu já falei aqui, né? Mas quando eu fiz o Reel da Sephora, eu falei sobre isso, de que as crianças, elas precisam entender, isso faz parte também do desenvolvimento da sexualidade, falo muito no meu curso sobre isso, que nós vivemos fases das nossas vidas. E em cada momento da nossa vida, é propício fazer algo. Se você mantém o seu filho, a sua filha de 5 anos, todos os dias ela não sai de casa sem passar blush, batom, rímel, e ela tem que fazer unha toda semana, e ela faz coisas que são próprias de um adulto ou de um adolescente, e depois você exige dela que ela nunca na vida fale sobre namoro, porque ela ainda é uma criança. Então, ela tem que ser inserida dentro de um contexto, porque as crianças, elas aprendem com os detalhes. As crianças aprendem com tudo, o tempo todo. A criança, ela não aprende só com o que você senta e fala para ela, e verbaliza. Tudo passa o ensino, tudo. Não existe neutralidade. Então, eu tenho uma mensagem aqui, uma pergunta, né? Meu filho de 7 anos deu um selinho, minha filha de 7 anos deu um selinho no amigo. Fala muito em namoro, direto, o que fazer? Se ela fala muito em namoro, ela não está entendendo as fases da vida dela. Ela não está entendendo que ela é uma criança, que criança não namora. Muitas vezes os pais brincam muito, às vezes a gente tem que ter que cuidar com isso. A gente tem amigos em comuns, amigos às vezes que têm filhos que têm idade em comum. Então, nasceu junto, aí a gente fala, esses dois aí vai dar alguma coisa. A gente começa a brincar, a estimular esse pensamento, né, aflorar isso neles. Depois, quando eles veem,
às vezes com essa história e tal, a gente se assusta, se apavora. Mas às vezes, dentro do contexto que a criança está vivendo, ela faz coisas de adolescentes. Você exige dela que ela sempre seja mais moça, ela não brinca, ela está dentro de um contexto onde ela não entendeu que ela está numa fase da vida dela onde ela precisa brincar, que ela é uma criança, ela tem todo um cuidado com a sua beleza, com... Gente, quando eu falo de maquiagem, eu não falo que a menina não pode ter um batonzinho para brincar de vez em quando. Menina é assim, quer passar um gloss para sair com a mamãe, quer brincar de se maquiar, quer passar às vezes um esmaltinho. Tô falando de crianças que não saem de casa sem um batom, e realmente temos crianças assim. Não vão para a escola sem rímel. Gente, não pode ser assim. A criança tem que entender sobre as fases da vida, sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a vida adulta. Isso é saudável e também faz parte da construção da sexualidade das crianças, tá bom? Agora, Tati, só pode falar. complementando, assim, essa questão de muitas vezes, nossa, a minha filha, ela é muito adulta, né? A minha filha, ela nem gosta de estar com crianças. Ou então, na questão da sexualidade, nossa, essa menina ela é pervertida, porque ela só fala em namoro, com quem ela tá andando, o que ela está vendo, são coisas importantes da gente refletir. Porque a gente tem que entender que hoje, né, o YouTube, e fala-se muito sobre telas, mas a gente sabe que vai demorar muito, assim, para as pessoas ainda terem consciência. Mas dependendo do meio que essa criança está inserida, não existe criança maliciosa. O que existe é o meio aonde ela está. E da mesma forma, criança adulta, eu fico assim apavorada com algumas mães que tipo, tá vários adultos e crianças brincando, mas a criança de 7 anos ali parada no meio dos adultos porque ela é muito adulta, então ela não quer brincar, ela quer ficar com os adultos. A gente precisa orientar. Esse é o momento de entender que isso também é sexualidade, porque se a gente não cortar, se a gente não orientar, né, não explicar, a gente vai sofrer as consequências depois, porque essa adolescência trazida fora da época, né, aí a erotização, entra roupa, entra tudo. Esses dias eu falei da dificuldade de comprar roupa para as minhas 2 meninas, porque é tudo cropped, roupa de mini adulto. Eu tenho uma amiga que é dona de uma loja, eu falei para ela, pelo amor de Deus, traz roupa de criança, porque esse tipo de roupa eu não sei o que é. Então, se o mundo caminha para adultizar, nós sabemos que nós estamos na contramão do mundo. Então, como cristãos, nós precisamos entender a diferença. Eu vejo filho de cristãos usando cropped, usando top. Eu penso, meu Deus, será que vai conseguir reverter isso na adolescência, se na infância a criança se veste assim? E aí é uma tendência. E aí a gente tem que ouvir, né, Tati? Mas na minha infância, mesmo sendo crente, eu dancei na boquinha da garrafa e não morri. Nossa, eu ouço isso direto, sabe? Que eu bato muito nessa questão de músicas, da erotização, já começa a musical. E, gente do céu, a quantidade de pessoas que eu consulto que o casamento não tá legal sendo cristãos, se o sexo é uma forma de adoração a Deus, nós precisamos entender que desde criança, aquilo que vivemos vai refletir na nossa fase adulta. Você pode julgar que tem coisas que não fizeram diferença, não mudaram a sua vida, mas mudaram sim, de uma certa forma influenciaram, trouxeram precoce uma fase que não era para ser assim. Hoje, a maioria das mulheres que consultam comigo tiveram o início da vida sexual com 12, 13. Gente, meu filho tem 13 anos, não consigo nem imaginar isso para ele. Então, a gente tem que entender. No ano de 2013, eu fiz 43 partos de menina de 13 anos. Vocês acham que esse número diminuiu? Não diminuiu, gente. O Ministério da Saúde vive lançando campanha, adolescência primeiro, gravidez depois. E, assim, é um pouco assustador, mas eu vou dizer para vocês que a metade, acho que até um pouco mais, eram cristãos. Meu Deus. As meninas adolescentes cristãs. E a falta da informação é tamanha. E a erotização e a sexualização precoce é o que ocasiona uma gravidez na adolescência. Exato. E a gente tem que ser intencional e perceber que ninguém está imune a esse tipo de coisa e você ser intencional de não permitir que as coisas entrem na sua casa, na sua família, na vida dos nossos filhos, porque por mais que você tome todos os seus cuidados em proteger a criança, em não deixar com que ela tenha acesso ao celular, ao iPad, tablet, a minha filha não tem acesso ao TikTok, ela não tem acesso a nenhuma, né, na verdade, nenhum tipo de tela, assim, né? Só televisão, assim, quando a gente assiste algum filme, algum desenho juntas. Mas esses dias ela chegou falando por quê? Por causa de relacionamento, por causa de uma amizade. Ela chegou falando que ela precisava de brinquedos novos porque ela só tinha brinquedos muito infantis. Só que ela tem 6 anos, ela vai fazer 7 anos. Falei, minha filha, você tem mesmo, porque você é uma criança.
vai para a loja, quer às vezes comprar, a criança, não é o caso da minha filha, mas às vezes a criança realmente quer comprar roupa, só aquela calça jeans igual um adulto, uma blusinha igual da mamãe, e não é assim. Eu também, Gabi, eu tenho pavor de roupa de criança com cara de adulto. Eu gosto de vestido rodado, e se depender de mim, a Giovana vai estar com 12 anos com vestido rodado. Eu falo, oh, meu Deus, vamos ver até quando Tá, e eu vou falando em conseguir. vestido, Tati, deixa eu aproveitar para falar, gente, uma das maiores estratégias, infelizmente, dos pedófilos é em festas infantis, parques, em shoppings. Você pode perceber, a partir de agora, seu olhar vai mudar em relação a isso. Existem homens que ficam parados em lugares estratégicos, porque eles se excitam em ver as meninas descendo no escorrega ou brincando naqueles brinquedos altos e estarem de calcinha. Eu gravei até um reel sobre isso, falando da importância. Eu peguei, né, uma bermuda que tinha de um conjunto e eu mandei fazer diversas bermudinhas. E todas as mães que estão Excelente. aqui, por favor, cada vez que você colocar vestido na sua filha, coloque uma bermuda por baixo. Porque Criança assim, não deve sair sem bermudinha, nunca. não, e assim é até cruel cobrar de uma criança de 5 anos que ela tenha modos, que ela fique de perna fechada. Gente, aí você vai estar começando a podar uma coisa que não tem necessidade. Aí se torna realmente um mini adulto, onde tem que sentar de perninha cruzada, não pode brincar. Então, por favor, todas as mães, eu posso até compartilhar com a Tati depois esse reel, se ela quiser, né, colocar para as alunas alguma coisa, da importância do quanto isso é sério. Assim, manda fazer, a costureira aqui perto de casa fez, eu acho que 10 bermudas por R$ 30, enfim. Bermuda pode ser de qualquer tecido que você quiser, o mais barato que seja, mas proteja, né, suas filhas, isso é muito E importante. eu trabalho muito com criança e você sabe que eu sempre achei que era uma coisa meio padrão, assim. Criança com vestido tem que ter bermudinha sempre. Eu compro o vestido, já, a minha filha já sabe, ela põe vestido, ela já Uhum, põe bermuda, já faz parte, né? Mas uhum. você sabe que a maioria das meninas não usam bermudinha. Não. E estão sempre ali com calcinha e realmente elas não tem como você exigir isso da criança. Por mais que você Não. ensine, é importante você ensinar, mas ela é uma criança, ela vai brincar, como que ela vai proteger isso numa cama elástica, né? Não tem como. Então Não. elas precisam mesmo, né? Gente, nós estamos com o nosso tempo curto hoje. Dava para fazer mais umas 5 lives do assunto, né, Gabi? Rende muito, É, rende muito. são muitas dúvidas, mas assim, eu acho que esse cuidado precisa ser tomado, da gente saber que o tempo todo a gente precisa estar ali cuidando do desenvolvimento da sexualidade. Apareceram muitas perguntas, Gabi, sobre a questão da homossexualidade, mas eu acho que isso é um assunto até para outra live. Sim, Não é um assunto que eu posso falar muito aqui, já tive problemas com a conta e tudo mais. Então, é um assunto que a eu gente fala também. bastante lá dentro da comunidade e para Uhum, as alunas. Infelizmente, é algo que eu falo que tem coisas que a gente só pode compartilhar com filhas, uhum. e a gente fala muito sobre isso lá, né? Agora, se eu posso só dar uma orientação para a gente finalizar aqui, voltando lá para Gênesis 1. Ensine para o seu filho o padrão de Deus. Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus criou o homem e a mulher. Algumas pessoas falaram, mas meu filho viu 2 meninos no shopping, 2 meninas no shopping. Gente, ensine para as crianças sobre o padrão de Deus, mas no momento que eles começam a ter mais maturidade, mais consciência, né, na verdade, a respeito da vida, dos relacionamentos, é importante que eles saibam que isso existe. Mas esse não é o padrão de Deus para nós. Isso é um engano, é uma mentira, que não é para ser assim. Vocês têm que falar, e não espere falar só quando a criança perguntar, ou também for jovem, juvenil, 10, 11, 12 anos, porque ela vai escutar na escola, ela vai escutar às vezes da professora, e vai escutar de maneira errada, vai chegar em casa falando todes, vai ver na rua, no shopping. Então, você vai ter que ensinar sobre o padrão de Deus. Sempre ensina a criança sobre o respeito. Você não vai desrespeitar ninguém por Eu causa do ia falar jeito isso. dela, da escolha dela. Sempre ensina a criança a respeitar as pessoas, mas ensina para ela qual é o nosso padrão, o padrão de Deus, qual é a verdade. Inclusive, a gente deve ensinar as crianças a orar pelas pessoas, para que elas entendam isso, para que elas entendam quem elas são em Cristo Jesus, que elas entendam que o nosso Deus, ele não erra, ele não se confunde, e se ele nos criou dessa maneira, é para ser assim. Muitos pais ficam com muito medo, porque às vezes as crianças. Eu recebo muita mensagem, Gabi, de meninas que falam, que veem, às vezes, um amiguinho, um amiguinho não, um priminho, às vezes, que nasceu, ou o irmãozinho mais novo que nasceu, e começa a falar, eu também queria ter pipi, eu não tenho, daí já começa a ficar apavorada. Gente, também não precisa gerar nenhum pânico em relação a isso.
As meninas, as crianças, quando elas veem o menino, elas têm aquela sensação de eu perdi alguma coisa. Eu também queria ter. É simplesmente isso, na grande maioria das vezes. Sim. É tipo assim, por que eu não tenho? Porque ela, como o órgão feminino, ele é interno, né? Ela fica com aquela sensação de que eu também queria ter. Sim. Ela não percebe que ela tem, mas de forma diferente. É uma ótima oportunidade para conversar, para desenhar, para explicar. Não precisa entrar em pânico. Ai, minha filha, ela tá tendo um problema, né? Homoafetivo. Nada a ver, gente. Vamos focar. Também não entre em pânico quando um menino escolhe uma massinha cor-de-rosa, uma criança, um pequenininho ali, porque o cor-de-rosa é uma cor super chamativa. Todo bebê vai pegar uma massinha cor-de-rosa, vai pegar a bola cor-de-rosa. Claro, na medida que a criança vai crescendo, você vai ensinando e sendo intencional nas atividades, enfim, em tudo. Mas também eu vejo que os pais hoje estão muito em pânico, inseguros, e tudo é motivo para fantasiar algo. Não entre em pânico com isso. Use isso como oportunidades para abordar esse assunto, tá bom? Eu costumo dizer Gabi, aos pais que toda oportunidade é uma grande oportunidade. exatamente. Gabi, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Com certeza a gente tem que fazer mais live, a gente pode falar mais sobre sexualidade das mamães, na gestação, como você sugeriu, né? Eu acho que é um tema super legal, mas a gente não tem muito tempo hoje, né? Mas ela vai estar também dando aula lá na nossa comunidade, falando um pouquinho mais sobre masturbação infantil também, né, Gabi? Que é um tema que vale a pena a gente conversar. Isso. E então fiquem ligados. Eu quero só lembrar as mamães, semana que vem, então, segunda-feira, tem o desafio Maternidade Bíblica. São 3 aulas durante a semana, gratuitas, sobre educação de filhos. Depois a gente vai abrir matrículas para a nossa turma. E, Gabi, fala um pouquinho de você também, do seu trabalho para finalizar. E, ó, todo mundo aí seguindo a Gabi, que é uma bênção. E eu tenho certeza que vocês vão ser edificados. E vamos compartilhar a live, se vocês forem abençoados, ó. Eu vou deixar a live salva até meia-noite. Aí amanhã a gente tira daqui e deixa só para as alunas. Mas eu vou deixar para vocês poderem compartilhar e abençoar outras mamães, tá bom? Diga, Gabi, para você finalizar. Então, gente, eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Muito obrigada por essa oportunidade de estar contigo e para as mães que estão aqui, né? Para quem sentir necessidade de conversar, Gabi, eu tenho muitas dúvidas sobre o meu filho. Hoje eu tenho um consultório que eu atendo online para o mundo todo. Então, hoje Deus me deu esse privilégio. Tem coisas que, de fato, o nosso coração faz planos, mas Deus sempre tem uma resposta, às vezes, diferente do que a gente imagina. Então, eu atendo muitas mães que, tipo assim, eu quero conversar, meu filho já trouxe essas dúvidas, mas não sei o que fazer. E eu atendo, né, hoje o meu foco grande é com mulheres e com casais. Então, se de alguma forma, né, alguém sentiu necessidade, fique à vontade para entrar no meu perfil, lá tem o Linktree, onde tem agendamento de consulta. Vai ser, assim, um prazer, um privilégio em Deus poder contribuir de alguma forma com a vida de vocês. Tati, mais uma vez, muito obrigada e sigo à disposição. Que tu precisares, estou aqui. Amém, amém. Deus abençoe, muito obrigada. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E mamães, deixa eu só voltar aqui rapidinho o comentário aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado da live. Mais uma vez, quero pedir para vocês compartilharem se você foi edificada aí nos seus stories. Dá um print aqui ou pega depois ali o link, compartilha lá nas suas redes sociais, nos stories, né? O link da live mesmo. E vocês vão abençoar outras mamães também, tá bom? Um beijo. Obrigada, Gabi. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Você também.